Olá pessoal, na aula que nós vamos ver hoje, nós vamos falar de trabalho e calor. Vamos começar falando do trabalho, né? Depois entraremos em calor, que são duas grandezas muito importantes quando nós estamos falando de processos termodinâmicos. Bem, primeiro nós vamos definir o que é trabalho, né? Da física lá do colegial. Vocês já aprenderam em algum momento, né, que trabalho igual a força vezes deslocamento, né? O professor de física de vocês falou isso em algum momento e certamente quem é engenheiro já utilizou essa fórmula, né, para calcular trabalho algumas vezes. Essa é uma definição de trabalho mecânico, tá certo? Então, da mecânica clássica, nós temos que o trabalho é isso aqui. E se nós escrevermos para um processo muito pequenininho, ou infinitesimal, nós podemos representar, na verdade, que trabalho é igual a uma integral, né, da força ao longo do S. Ou seja, se for infinitesimal, eu teria que trabalho seria igual a uma força aplicada ao longo de um comprimento, né, de deslocamento infinitesimal ds. Né? Então isso eu teria um trabalho infinitesimal. Agora, se eu integro ao longo de um comprimento finito, de S1 a S2, eu poderia então escrever o meu trabalho para deslocar, por exemplo, um corpo ao longo de um trajeto que vai de S1 e S2 e aplicando uma força F, como sendo o trabalho então W, tá certo? Então S1 e S2 representam as posições inicial e final. Essa equação que a gente está vendo aqui, ela pode ser aplicada para determinar o trabalho em aplicações de engenharia como trabalhos de compressão e de expansão de um gás dentro de um conjunto pistão-cilindro, que é o que nós estamos vendo aqui. Né? Então, o deslocamento do pistão pode ser quantificado, né? E com isso nós podemos calcular esse trabalho, se nós conhecemos como que a pressão evolui dentro desse cilindro, né? A pressão está ligada na força. Então nós vamos falar um pouquinho mais disso depois. Outra situação é o trabalho para esticar um fio ou uma barra, tá certo? Então veja aqui, por exemplo, eu tenho uma barra, vou aplicar uma força, essa força vai promover aqui uma deformação, né? Esse fio dessa barra, né? Então, consequentemente, eu vou ter um trabalho associado que eu tenho uma força e um deslocamento, né? Outra situação, por exemplo, que pode encontrar é o trabalho para mover uma partícula em um campo magnético. Então, se eu tiver um campo magnético e uma partícula que pode estar sendo com uma característica de carga, né? Podemos pensar tanto em campo elétrico como campo magnético, né? O pessoal aí que é da área de engenharia elétrica, né? Ali para mover uma partícula ao longo de um campo, tá certo? Eu vou ter uma força de campo, seja ela uma força elétrica ou uma força magnética, e essa força ela vai atuar no sentido, por exemplo, de deslocar uma partícula, tá? Por um determinado trajeto. Então eu posso também vincular, né, essa definição de deslocamento de uma partícula com carga ao longo de um campo magnético, um campo elétrico, um trabalho magnético, um trabalho elétrico, né? Então essas são formas aí de a gente expressar trabalho, sempre com essa ideia de deslocamento e de uma força, né, necessária para fazer esse deslocamento que me dá então um trabalho. No entanto, essa definição ela é um pouco limitada do ponto de vista termodinâmico. Tá? Do ponto de vista termodinâmico, se nós pensarmos trabalho simplesmente daquela forma, nós vamos ter uma dificuldade para enxergar o trabalho que ocorre das mais variadas formas. Tá? Então, pensando nisso, que há uma abstração um pouco mais ampla, uma abstração que permite definir de forma mais ampla o que é trabalho, sob a perspectiva da termodinâmica. Então,
O que diz essa definição de trabalho? Ela diz o seguinte: um sistema realiza trabalho sobre sua vizinhança se o único efeito sobre tudo que é externo ao sistema, né, puder ser interpretado como o levantamento de um peso. Ok? Então, isso significa o seguinte, interpretado como levantamento de um peso. Levantamento de um peso, essa expressão aqui, ela já nos dá a ideia do trabalho mecânico, né? Levantamento, então eu vou estar deslocando um peso ao longo do espaço. Então isso aqui tem a definição de trabalho, ela está amarrada aqui. Né? Mas não estritamente é um processo que seja o levantamento de um peso, mas algo que seja equivalente a isso. Tá certo? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar esse sistema que está colocado aqui. Nós temos um agitador, uma hélice, por exemplo, acoplada a um eixo. Esse eixo está sendo movimentado por um motor elétrico. Esse motor elétrico é alimentado por uma bateria. Tá? Esse agitador está dentro, posicionado aqui no interior de uma caixa fechada. Tá? Dentro dessa caixa eu vou ter gás, ar, por exemplo. Né? E esse ar, ou esse gás que está aqui, veja que eu estou fazendo aqui, essa linha tracejada, ela representa as fronteiras do meu gás, tá? Que eu estou chamando de sistema. Então, esse aqui seria o meu sistema A. O meu sistema A é o gás, tá? Tá certo? Então, a perspectiva do ponto de vista do gás, do sistema A, nós vamos analisar esse problema e também nós vamos analisar esse problema sob a perspectiva do que nós estamos chamando de sistema B. O sistema B é a bateria. Então eu faço aqui uma delimitação das fronteiras desse meu sistema e o que tiver dentro representa esse meu sistema. Então seria a bateria. Tá? Olha aqui o que diz então o sistema A. É um agitador que realiza trabalho sobre o gás. Tá? Na verdade, o meu sistema A não é o agitador, o meu sistema A é o gás. Tá? Eu tenho um agitador que não faz parte do meu sistema e que está sendo acionado por um motor, está promovendo a movimentação do meu gás aqui dentro. Tá certo? Então, assim, ó, do ponto de vista de trabalho mecânico, né, se eu fizer a seguinte pergunta para vocês: no meu sistema A, existe trabalho atravessando as fronteiras desse sistema ou não existe? Né? Essa é uma pergunta interessante. Tá? E a resposta de vocês talvez seja: vocês tenham um sentimento claro de que existe trabalho. Por quê? Porque se eu pensar nesse ar que está aqui, que é o meu sistema, ele está sendo impulsionado por esse agitador. Então ele está sendo movimentado por esse agitador. Consequentemente, eu terei trabalho atravessando a fronteira do sistema. Eu tenho o que a gente chama de um trabalho de fronteira aqui, atravessando a minha fronteira do sistema. Né? Na fronteira eu tenho ele se deslocando. Então, as pás aplicam uma força sobre o mesmo, misturando. Então, eu tenho aqui uma definição de trabalho mecânico, que está evidente. Tá? No entanto, se eu fizer uma análise olhando do ponto de vista do sistema B, então o meu sistema B é esse aqui, ó. Tá? O que eu enxergo no meu sistema B? Bem, no meu sistema B eu não enxergo nenhuma movimentação promovida por uma força. Não há nada evidente como eu tenho no meu sistema A. Tá? No meu sistema B, eu tenho o que? Eu tenho uma bateria. Essa bateria, veja que a fronteira do meu sistema está cortando essa fiação aqui, ó, que é a fiação de alimentação do motor. Então eu vou ter corrente elétrica passando por aqui. Tá? Essa corrente, ela representa trabalho. Por quê?
Porque veja que esse aqui é o meu sistema. E embora não seja óbvia a realização de trabalho sob a perspectiva de trabalho mecânico, se eu ler esse enunciado aqui, eu vou observar que o que é externo ao meu sistema representa o deslocamento de um peso. Veja que se eu substituir essa hélice por uma fiação aqui, né? Se eu botar um pezinho aqui, ó, e enrolar esse peso aqui nesse eixo, o que vai acontecer? Esse peso vai subir ou descer, depende do sentido do giro aqui, né? Mas o que vai acontecer? O único efeito sobre tudo que é externo ao sistema pode ser interpretado como o levantamento de um peso. Então, consequentemente, eu afirmo que existe trabalho também atravessando o sistema B, embora não seja tão óbvio quanto é no sistema A, porque o sistema A está diretamente conectado à visão de trabalho mecânico. Tá? Então, essa é a definição termodinâmica de trabalho. Ok? Bem, com relação à convenção de sinais, eu tenho trabalho realizado pelo sistema e tenho trabalho realizado sobre o sistema. Isso é importante que a gente defina aqui, porque em algumas situações em que nós vamos estar interessados em calcular o trabalho, nós vamos nos deparar com valores positivos ou negativos de trabalho e nós temos que saber o que isso significa. Tá, ok? Então, nós vamos, portanto, convencionar aqui o sinal do trabalho. Então, quando nós obtivermos trabalho positivo, maior do que zero, nós teremos trabalho realizado pelo sistema. E se nós tivermos trabalho negativo, será trabalho realizado sobre o sistema. Ok? Então, essa é uma convenção aí que nós vamos utilizar. E é muito comum essa convenção em livros de termodinâmica, tá ok? Vamos agora entrar um pouco mais no trabalho e fazer algumas análises do ponto de vista de processo termodinâmico, tá? A partir da definição de trabalho como sendo a integral da força ao longo de um deslocamento, ao observar isso, nós notamos o quê? Nós notamos o seguinte: eu tenho uma força, que é o integrando aqui dessa equação, dessa integral, né? E veja que para resolver essa integral, para calcular o trabalho, eu preciso conhecer como que o F, né? Na verdade, ele teria que ser uma F de S, né? Preciso conhecer como é que a minha força varia ao longo do deslocamento para poder calcular isso de forma exata, esse trabalho. Tá certo? Ela pode variar ao longo do trajeto. Então, fica nítido nessa análise que o trabalho ele depende não somente do estado inicial, da posição final e da posição inicial, mas ele depende de como que essa força varia ao longo do trajeto de integração. Né? Portanto, o trabalho depende da interação entre o sistema e a vizinhança. Né? A vizinhança, por exemplo, pode ser aquilo que está interagindo com o meu sistema na forma dessa força aqui. Né? Então, essa força ao longo de um trajeto. Né? Então, se eu imaginar, por exemplo, que eu tenho aqueles probleminhas de física, né? Um bloquinho, e eu vou aplicar uma força para levar isso aqui de uma posição x1 até uma posição x2. Tá certo? Então eu vou aplicar essa força e isso aqui, esse bloquinho vai caminhando, né? Ao longo do trajeto, né? De x1 até x2. Tá? Agora, essa força aqui nada mais é, né, do que uma grandeza física que se manifesta a partir da interação do meu sistema. O que é o meu sistema? O meu sistema é
o meu bloquinho. E a minha vizinhança é tudo que é fora do sistema. Então eu vou ter uma força, né, que vai estar sendo aplicada aqui. E dependendo de como essa força varia ao longo do trajeto, eu vou ter um trabalho. Eu posso ter que essa força, no caso mais simples, seja uma constante ao longo do trajeto. Então eu posso tirar isso aqui de fora, para fora da integral, e fazer F igual a F delta x, que era aqueles cálculos mais simples, né? Agora eu posso ter que essa força varie ao longo do deslocamento por causa de algum efeito externo ao ambiente, de equilíbrio, né? Essa força que vem de fora. Então por isso que é importante, e é por isso que eu estou dizendo que é da interação entre o sistema e a vizinhança. Durante o quê? Veja que está em negrito, durante o processo que leva do ponto 1 para o ponto 2. Tá? Por que isso é importante? Por mais simples que pareça compreender isso, isso implica, essa discussão ela implica numa conclusão muito importante, que é a seguinte: o trabalho não é uma propriedade do sistema, mas sim do processo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, veja que esse bloquinho, eu posso dizer o seguinte, ó, esse bloquinho aqui, ele tem a posição x1, quando ele está posicionado aqui, e quando ele está posicionado aqui, ele tem a posição x2. Ou seja, a posição do bloco, ela é uma propriedade do bloco. Porém, o trabalho não é uma propriedade, porque o trabalho está conectado com o processo. Ou seja, eu não posso dizer que o meu bloquinho tem trabalho em 1 e o meu bloquinho tem trabalho em 2, mas sim que ele tem uma posição no instante 1 e sim uma posição no instante 2. Certo? Do ponto de vista matemático, nós dizemos que uma variável que tem o comportamento equivalente ao trabalho, ela representa uma função de caminho, né? Não é uma função de ponto, tá certo? É uma função de linha, ou de caminho que eu falei, né? Função de linha, tá certo? Porque para definir ela, eu preciso definir um trajeto, né? Ao longo de uma linha, né? Por isso que tem esse nome. Ao contrário da posição que eu falei antes, que é uma função de ponto. Então, isso implica que a diferencial é uma diferencial inexata e denotada geralmente dessa forma aqui, ΔW. Tá? Portanto, o que isso quer dizer do ponto de vista matemático? Que a integral de um trabalho infinitesimal ΔW, ela é representada como trabalho de 1 a 2, ou seja, o trabalho ao longo do processo. Tá certo? Isso é muito importante porque isso aqui é diferente de eu dizer trabalho 2 menos trabalho 1. Veja, isso é completamente diferente disso, tá certo? Por isso que isso parte do conceito matemático de diferencial exata e inexata, tá? A integral de uma função de linha, ela fornece um valor entre os extremos, entre o ponto 1 e 2. É um processo, tá? Diferente de uma função de ponto, em que as propriedades, quando eu integro, né, no caso o volume, por exemplo, de 1 a 2, uma integral do volume seria o volume 2 menos o volume 1, integral de dV, né? Ou de temperatura, dt, ou dp, de pressão, né? Então eu posso dizer que eu tenho uma temperatura no ponto 1, uma pressão no ponto 1, um volume no ponto 1, né? Ou no estado termodinâmico 1, estado termodinâmico 2, mas eu não posso dizer que eu tenho trabalho no ponto 1. Essa é a grande ideia aqui, tá? Bem, vamos então avançar um pouco mais e falar de trabalho de compressão e de expansão, né? A gente, quando estuda termodinâmica, geralmente a gente acaba caindo nesses trabalhos e no estudo de um pistão, de um conjunto pistão-cilindro, porque esse conjunto pistão-cilindro ele permite uma série de verificações de conceitos termodinâmicos e ele aparece muito na prática em problemas de engenharia, tá? Então, por isso que a gente acaba sempre abordando eles nos nossos estudos.
Então veja que nós temos aqui ao lado uma figura de um conjunto pistão-cilindro. Então eu tenho um pistão que está aqui posicionado, eu tenho um gás que está contido dentro desse invólucro aqui, né? Desse reservatório, desse cilindro. As fronteiras desse gás estão demarcadas por uma linha tracejada, seria esse cilindro aqui de linhas tracejadas. Isso aqui pode estar preenchido por um gás ou um líquido, tá? E então as fronteiras do meu sistema são essas linhas tracejadas. Eu tenho a área de face do meu pistão representada como sendo a área A. Eu vou achurar aqui para ficar mais claro, né? Tá certo? Aqui está posicionado meu sistema de coordenadas, que é unidimensional, aqui só x, tem uma posição x1 e aqui uma posição x2, tá? Demarcada. Tá? Veja, eu posso estar interessado em calcular qual que é o trabalho associado ao movimento do pistão. Tá? Então, para eu fazer isso, eu preciso partir da definição de trabalho, né, que nós já tínhamos dito lá atrás, que trabalho é igual a um F dx, aqui, né? Tá certo? E essa força é a força que atua no meu sistema. Tá certo? O meu sistema aqui, o que é o meu sistema? O meu sistema é isso aqui, ó. Está representado. Então eu tenho que fazer uma inspeção no meu sistema e verificar o que está acontecendo com ele. Em termos de trabalho, o que eu enxergo? Eu enxergo que eu tenho, na verdade, aqui uma pressão dentro desse cilindro. Essa pressão pode estar uniforme aqui dentro. Na situação ideal, ela estaria uniforme. Só que eu tenho uma fronteira que é uma fronteira móvel, que é esse pistão. As demais fronteiras, elas são fronteiras rígidas. Então elas não se movimentam, tá? Se elas não se movimentam e não há nenhum outro tipo de interação atravessando elas, por exemplo, um fio de um motor elétrico, uma resistência elétrica que estaria atravessando aqui dentro, então eu não tenho trabalho atravessando essas fronteiras. A única forma de trabalho que eu vou ter atravessando vai ser aquela associada a movimento de fronteira, tá? Perfeito? Porque aí eu tenho deslocamento, movimento de fronteira. Então, essa fronteira aqui é a única em que eu vou ter trabalho. Portanto, o trabalho ele vai ser calculado como a força que atua nessa superfície ao longo do deslocamento dela. De forma infinitesimal é isso que está colocado aqui. Tá? Agora, o que é essa força aqui? Né? Essa força ela pode ser calculada a partir da definição de pressão. Né? Pressão igual a força sobre área. Então, eu vou ter aqui a minha força igual a pressão vezes a área. Então, a pressão que está atuando nessa face vezes essa área. Tá certo? Então, eu posso escrever que o meu trabalho é pressão vezes área vezes dx, né? Só que área vezes dx é volume, né? O volume do cilindro, né? Área vezes dx é volume. Então, eu tenho que, no final das contas, ΔW é P dV. Consequentemente, a integral do trabalho entre dois estados 1 e 2 é igual à integral de P dV. Né? Onde V1 é o volume no estado 1 e V2 é o volume no estado 2. Então é assim que eu calculo um trabalho de fronteira associado a uma compressão ou expansão de um gás. Tá? Bem, então agora detalhando um pouco mais essa questão de trabalho de compressão e expansão, né? Vamos continuar em mente com a nossa relação desenvolvida, que é essa. Então, trabalho integral de PDV. E vamos explicar aqui o conceito de um processo de quase equilíbrio. Tá? E vamos dizer por que só podemos aplicar essa equação para calcular o trabalho se nós assumirmos que nós temos uma sequência de estados de quase equilíbrio termodinâmico.
Mas antes de falar do processo ou de um estado de um processo de quase equilíbrio, um processo quase estático, eu devo introduzir o que é um conceito de estado termodinâmico de equilíbrio, ou estado de equilíbrio termodinâmico. Estado de equilíbrio termodinâmico ou simplesmente equilíbrio termodinâmico. Equilíbrio termodinâmico ele é atingido, né? É um estado que é atingido quando todas as propriedades do sistema estão em equilíbrio no interior do sistema. Equilíbrio, né? Isso significa dizer o seguinte, vamos imaginar nosso conjunto pistão-cilindro. Nós temos um sistema que seria o gás aqui dentro. E se nós imaginarmos que esse pistão está parado, que nós temos uma porção de gás aqui e que isso está parado há um tempo suficientemente longo, é razoável nós assumirmos que a pressão, por exemplo, ou a distribuição de pressão dentro do meu sistema, que é o gás, ela é uniforme, ou seja, a pressão é constante aqui dentro. Em qualquer posição que eu vá pegar de porção de gás dentro do meu sistema, tem uma pressão constante, assim como tem uma temperatura constante, assim como tem uma densidade ou volume específico constante. Então eu tenho uma condição de equilíbrio termodinâmico. Ok? Tá certo? Agora perceba o seguinte, perceba que se eu fizer uma movimentação desse pistão, por exemplo, nesse sentido, comece a comprimir, vocês concordam que quando eu fizer essa força e comece a comprimir, as moléculas que estão mais próximas ao pistão vão sentir isso primeiro, né? E eu vou acabar conferindo um aumento de pressão instantaneamente mais rápida, essa informação, junto ao pistão, do que lá mais afastado. Então, durante um intervalo de tempo que provavelmente vai ser muito curto, isso vai depender de algumas outras propriedades do gás, mas se for líquido, talvez seja até diferente, né? Mas o fato é que eu vou ter uma resposta, né? Ou essa informação da pressão ela vai caminhar e ela vai ter uma condição de não equilíbrio acontecendo no meu gás durante um intervalo de tempo que vai ser muito curto e que vai depender também do tempo em que eu acionar com essa força, a velocidade com que eu acionar essa força. Mas o fato é que se nós pensarmos, isso faz sentido que aconteça. Então eu vou ter uma situação de desequilíbrio acontecendo ali dentro. Tá certo? A variação de pressão, e essa pressão vai variar no tempo. Tá certo? Ou seja, eu vou ter uma situação de desequilíbrio termodinâmico ou de não equilíbrio termodinâmico. Tá? Porém, se eu olhar para a minha expressão do cálculo de trabalho, ela diz assim, trabalho igual a integral de V1 a V2, a integral no volume de PDV. Significa que a minha pressão, eu tenho que conhecer a pressão continuamente ao longo do volume, É isso que está dizendo aqui, que eu tenho que conhecer ela continuamente ao longo do volume. Agora veja, num processo real, veja que eu posso ter variações de pressão junto à superfície diferentes, de uma pressão exata e completamente uniforme, bem como ao longo do tempo, nem sempre vai ser tão simples eu conhecer como essa pressão varia. Né? Então eu faço uma pressão aqui, faço uma força, né? Aplico uma força, isso aqui vai mudar, daqui a pouco essa força continua sendo aplicada e o sistema vai respondendo à medida que essa força vai aplicando, e isso é uma aplicação contínua
Então a resposta do sistema depende de como eu vou conseguir medir também essa resposta do sistema de pressão em relação a essa força que está sendo aplicada. Então assim, na prática eu jamais vou conhecer como que a pressão varia exatamente com o volume, de forma exata, de forma a calcular esse trabalho de forma exata. Então isso aqui é uma idealização, tá? Idealização. Tá? Então, geralmente eu vou ter um pistão comprimindo um gás, isso eu vou ter velocidades altas de compressão, vou ter outros efeitos que vão estar acontecendo ali, que vão promover variações não uniformes da pressão ali dentro. Então, por isso que eu digo, né, que isso aqui na verdade é uma idealização. Tá? Então agora vamos definir o que é um processo de quase equilíbrio. O processo de quase equilíbrio vai ser aquele que nós vamos idealizar que uma situação ocorra para que eu possa calcular o meu trabalho utilizando essa expressão ali, essa expressão aqui. Tá? Então, o que é um processo de quase equilíbrio? Um processo de quase equilíbrio é aquele em que o afastamento da condição de equilíbrio termodinâmico é infinitesimal. Portanto, todos os estados termodinâmicos durante o processo são de equilíbrio. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho esse meu pistão aqui e eu venho aqui, né? Vamos olhar para isso aqui agora. Eu venho aqui e coloco um monte de bolinha de massas infinitesimais posicionadas em cima do meu pistão. Pode pensar que isso aqui seria a areia da praia, uma areia bem fininha da praia. Né? Aí tu vem aqui e diz o seguinte: vou remover 1 grão de areia. Tá? O que acontece com o sistema na hora que você remove 1 grão de areia? O sistema inicialmente está em equilíbrio, está paradinho. Vou ali e removo 1 grão de areia. O que você espera que aconteça? Você espera que aconteça um deslocamento desse pistão bem pequeno, ou muito pequeno, dificilmente até mensurável. Né? 1 grão de areia, o que é isso? Né? Eu não vou conseguir medir, mas eu sei que na teoria esse pistão vai se deslocar e ali dentro eu vou ter uma variação de pressão, né, que vai ser muito pequena, que vai ser então igual, né, ao quanto que essa pressão diminuiu por causa da remoção desse grão de areia. Né? Então a ideia disso é que eu vou ter um processo em que eu vou me afastar muito pouco da condição de equilíbrio anterior. De modo que isso pode ser interpretado como uma variação contínua, ou que meu sistema continuou em equilíbrio. Ele teve uma pequena perturbação que ele praticamente não teve uma condição de desequilíbrio acontecendo ali. Então, é isso que está dito aqui. Ó. Ao remover uma massa, ocorre uma expansão infinitesimal e o estado do gás se afasta ligeiramente da condição anterior, mas atinge instantaneamente o equilíbrio. Porque essa excitação é tão pequena, isso acontece, é tão pequena que ele instantaneamente já atinge uma nova condição de equilíbrio que é praticamente igual à condição de equilíbrio inicial. Tá? E se eu for removendo massinhas sucessivamente, eu vou ter uma sucessão de processos de equilíbrio termodinâmico. Ou seja, eu tenho situações em que uma sucessão de estados em que a pressão é uniforme e isso vai acontecer de forma contínua, essas pressões uniformes. Tá certo? Consequentemente, se ela é contínua, eu tenho como descrever a pressão continuamente em função do volume e consigo daí calcular o meu trabalho como sendo a integral de PDV. Né? Essa é uma abstração, um artifício utilizado pelos engenheiros para estabelecer a situação em que eu pudesse calcular o trabalho dessa forma. Mas, então, o que eu poderia visualizar do ponto de vista de um diagrama PV? Né? Então, eu disse ali que trabalho integral de PDV. Né?
Então veja, se eu tiver um ponto 1 e um ponto 2 aqui num diagrama PV, quer dizer que eu saio de um ponto 1 para um ponto 2, e essa curva aqui representa a pressão ao longo do volume. Se eu integrar essa curva aqui, eu tenho justamente o trabalho, né? Isso aqui seria um segmento só, né? Um ΔW igual a PDV, né? Que se eu integrar entre ponto 1 e ponto 2 eu tenho trabalho. E eu só posso integrar se eu tiver de fato essa trajetória contínua, como eu falei anteriormente. E essa trajetória ela só vai ser contínua se eu tiver uma sucessão de estados de equilíbrio termodinâmico, ou de quase equilíbrio, né? De quase estático. A partir do momento que eu tenho uma situação em que eu não conheço continuamente essa variação, vai haver descontinuidades dessa curva e, consequentemente, eu não posso mais calcular com exatidão o trabalho a partir da integração dessa curva. Essa é a ideia por trás. Tá? Tá certo? Uma outra questão que a gente pode levantar aqui é o seguinte: entre o ponto 1 e 2, e do ponto 1 para o ponto 2, eu posso ir por essa trajetória, mas eu posso ir por outra trajetória também, que é o que está demonstrado aqui, ó, pela trajetória A, pela trajetória B. Né? Isso depende de como ocorre o meu processo. Tá certo? Então isso aqui reforça a ideia de que trabalho é uma variável de processo e não de ponto. Veja que ponto inicial e ponto inicial estão definidos iguais, né? Então o estado termodinâmico do 1 e 2, tanto pelo caminho A quanto pelo caminho B, são os mesmos aqui, né? Só que o caminho A e o caminho B, veja que o caminho B existe maior trabalho associado ao processo B do que ao processo A, porque a área embaixo da curva de B é maior do que a área debaixo da curva de A. Tá certo? Então, o trabalho está associado ao processo. Bem, agora que nós já falamos das condições ideais e do cálculo do trabalho com uma integral de PDV, que é válido para uma situação ideal, o cálculo exato, o que acontece na prática, né? Já que a gente falou da situação ideal, como é que o pessoal resolve isso na prática? Na prática é o seguinte: o que é um processo real? Né? O processo real, por exemplo, é esse que nós estamos vendo aqui, ó, um diagrama PV, tá certo? E como eu falei antes, nos processos reais nós vamos ter uma expansão ou uma compressão em função então de uma interação com a vizinhança, né? Você vai ter, por exemplo, uma pressão, uma força que vai estar sendo atuada naquele pistão que vai estar variando, e você, na verdade, vai ter uma sucessão de estados de não equilíbrio, né? Na verdade, você vai ter que o teu sistema vai estar respondendo com a velocidade, o posicionamento das moléculas ali dentro, a pressão vai estar variando, só que o teu pistão já está fazendo uma outra força e daí o teu sistema já está respondendo. Isso aí vai variando ao longo do tempo, então você não atinge a condição de equilíbrio termodinâmico ao longo do processo. Isso é como acontece na prática, tá certo? Então, eu tenho uma sucessão de estados de não equilíbrio. O estado de não equilíbrio, eu já expliquei antes, na verdade até adiantei um pouco esse slide, né? São aqueles em que as propriedades variam no espaço e no tempo. E a rigor, todos os estados são de não equilíbrio, tá? Então vamos imaginar aqui um cilindro de um motor de automóvel, por exemplo, que está nessa figura ao lado. Tá? Então aqui são as válvulas, e aqui dentro seria o meu cilindro, então, que está admitindo mistura ar-combustível, por exemplo. Posso ter uma centelha, então dependendo da etapa do processo aqui, eu vou ter vários processos ao longo do ciclo de compressão de motor a combustão, e com isso vou ter variações de propriedade aqui. Vocês podem até imaginar, né? Imagina que tem a admissão, depois eu tenho a compressão, tenho a centelha, que é a explosão, esse pistão expande. Então ali, ao longo do tempo, você tem variações abruptas de propriedade termodinâmica. Você tem uma mistura, você tem ar, uma mistura de combustível, uma queima, formação de gases de combustão. Então, ao longo do tempo, você tem variações abruptas de propriedades, né? Então, eu posso, em algum momento, querer determinar qual que é o trabalho aqui. E o que o pessoal pode fazer? Então, uma técnica comum é você posicionar um sensor de pressão. Vou fazer essa figura aqui em cima para ficar melhor. O cara vem aqui, vou desenhar meu pistão aqui.
ele vem aqui e posiciona um sensor de pressão aqui, ó, tá? Isso aqui vai medir a pressão do meu, junto a essa face do pistão aqui. O que que acontece? Então esse pistão vai estar se deslocando. O pistão desloca, eu vou ter meu sistema, vai medir a pressão. Daí ele vem aqui, num determinado volume, a pressão está aqui. Depois em outro volume a pressão está aqui. Depois em outro volume a pressão está aqui. E assim vai. E eu vou formando meu gráfico, ó. Tá vendo? Experimentalmente. Vocês percebem o seguinte. Por mais próximo que eu possa chegar de uma medição contínua, eu não consigo. Ela é discreta. Eu vou ter que ter uma frequência de aquisição desse dado. E isso aqui vai ser discreto. Ou seja, aqui já vai embutir um erro do uso da relação da integral de PDV de forma contínua e, portanto, exata. Tá ok? Outra coisa é que eu tenho a variação da pressão ao longo da própria face do meu pistão. Eu tenho as não uniformidades, então a pressão que eu estou lendo aqui não necessariamente é a pressão que representa bem toda a face. Então eu tenho algumas questões aqui que vão me afastar da condição de equilíbrio. Tá certo? Então, como é que o pessoal faz aqui? Uma solução para isso é fazer essas medições e ajustar uma curva, por exemplo. Com essa curva, aí você teria a pressão como uma função do volume. E daí você utilizaria aquela relação. Então essa é uma opção, por exemplo, né, que você pode utilizar. Ah, eu estou usando a relação, mas na verdade eu sei que eu estou usando a relação, mas eu sei que é uma estimativa para o trabalho. Não é o trabalho exato. O trabalho exato a gente não tem condições de determinar, né? A não ser que a gente utilize outras relações. Tá? A gente vai ver também que o trabalho, não necessariamente a gente calcula ele a partir da integral de PDV. Né? Em alguma situação eu posso utilizar a primeira lei da termodinâmica para calcular o trabalho. Nós veremos isso adiante. Tá? Essa curva PV, como a gente viu ali, né? Então eu falei que P é igual a uma função do volume, né? Um ajuste de curva, ela na verdade tem uma cara típica, essa curva, né? Que é essa cara que nós estamos vendo aqui, ó. Essas curvas terão uma estrutura parecida com essa, do tipo PV num coeficiente é igual a uma constante. Isso é o que a gente chama de um processo politrópico, tá? Sendo o N o nosso índice politrópico, que pode assumir valores entre 0 e infinito. Na teoria, na prática, tem os valores que são mais típicos, né, utilizados. Então, aqui alguns casos emblemáticos, né, do valor de N. Eu posso ter, se eu tiver um valor de N igual a 0, por exemplo, N igual a 0, quer dizer que PV na 0 é constante, V na 0 é 1, né? Quer dizer que P é constante, ou seja, o processo é isobárico. Se o meu processo é isobárico, se olhando esse gráfico, é como se eu tivesse ele dessa forma. O volume variando e a pressão constante. Então, um processo onde a pressão é constante e o volume varia é um processo isobárico. E é um processo que pode ser representado por uma curva do tipo PV na 0 e constante, ou seja, P constante. Né? O outro extremo seria N igual a infinito. N igual a infinito teria uma curva vertical aqui. Né? No infinito, esse seria um processo onde o meu volume varia praticamente nada, né? E tu tem só variação de pressão. Então, isso aqui seria um processo isocórico, né? Isso aqui é mais questão teórica, tá, gente? Definição teórica, porque para eu ter trabalho eu vou ter que ter deslocamento de fronteira, né? Então, isso aqui é uma definição teórica sobre a roupagem, vamos dizer assim, de um processo politrópico, né? Se eu tivesse um processo politrópico cujo o expoente fosse infinito, né? Eu teria algo que representaria um processo isocórico, né? Tá? Outros processos, então isso aqui praticamente não se aplica, né? É só para definição teórica. Utilizando o modelo de gás ideal, né? Imagina que eu tenho a compressão de um gás ideal. Se o meu processo tiver um N igual a 1, significa que ele é isotérmico, né? Porque PV na 1 é constante e para um gás ideal PV igual a
mRT, né? Ou seja, isso é constante, temperatura é constante, portanto é isotérmico. E uma outra situação típica que a gente pode encontrar para um gás ideal é PV na N, onde N é K. E o que é K? K é definido como a razão de calores específicos, que a gente também vai definir mais à frente. Tá? Isso aqui define como um processo adiabático, ou seja, sem troca de calor. Nós vamos mais para frente falar um pouco mais disso, tá? Então esse aqui é um outro coeficiente que é bastante típico. Então esses aqui são mais típicos, né, de problemas que a gente encontra por aí, tá? Certo? Então o que o cara pode fazer? Ele pode pegar aquela curva lá de pressão por volume e passar uma curva e ajustar um índice politrópico ali, né? Então, a partir disso, na indústria, por exemplo, você pode fazer esse levantamento e ter vários valores típicos, né, para situações de engenharia, um determinado motor, numa determinada condição, o coeficiente politrópico é tanto, você pode utilizar para calcular o trabalho, né? Então, é mais para passar a ideia aí prática também disso para vocês, tá? Outras formas de trabalho que nós podemos apresentar, né, além daquele trabalho de compressão e expansão, estão colocadas aqui. Algumas delas, tem mais algumas além dessas, né, mas só para ilustrar formas de trabalho que nós podemos nos deparar. Então, essa aqui já tinha comentado no início da apresentação, alongamento de uma barra, por exemplo, né? Então eu posso calcular o trabalho como uma integral da tensão vezes a área e o deslocamento, né? Tensão vezes a área é força, né? Dx é o deslocamento. Tensão normal seria a tensão, por exemplo, de tração que vai estar acontecendo aqui nessa barrinha, né? Outro tipo de trabalho é aquele associado ao trabalho de eixo, né? Que é muito comum também a gente falar daí de conceito de potência, né? Então potência é igual a força vezes deslocamento, né? Só que por unidade de tempo. Daí isso aqui é velocidade. Então força vezes velocidade, tá? Para um sistema de transmissão de eixo, nós podemos escrever isso como sendo torque vezes velocidade angular, né? Fazendo essa manipulação aqui, né? Força igual a torque dividido pelo braço de alavanca, né? E velocidade é velocidade angular vezes o braço, vezes o raio, né? Então, isso é idêntico a falar que potência é torque vezes velocidade angular. Isso aqui também pode aparecer em sistemas termodinâmicos, né? Quando nós queremos correlacionar um acionamento de motor em um sistema termodinâmico, pode aparecer. Outra situação que pode aparecer nessas nossas análises de termodinâmica é trabalho elétrico, né? Ou potência elétrica, que é calculada a partir da tensão e da corrente, por exemplo, né? Então, essa situação são relações até provavelmente bem conhecidas de vocês, né? Nós estamos passando aqui para dar uma relembrada, uma reforçada, né? Então, se eu tenho trabalho atravessando a fronteira de um sistema termodinâmico e isso é na forma de uma fiação elétrica, eu poderia eventualmente calcular o trabalho se eu conhecer a tensão e a corrente, tá? Bem, era isso então sobre trabalho. Nós vamos, na nossa próxima aula, falar de calor. Muito obrigado e até mais.